a nossa revisão. Pega o teu material, corre, que agora é o momento para você se alinhar ao conteúdo que nós estamos falando sobre o quê? Praga nos safos. Nós enfatizamos duas pragas, né? A ação de dois animaizinhos muito importantes, dos insetos. Os cupins e as formigas. Simbora então. Sempre lembrando aí, galerinha, muitas vezes nós comparamos aqui que o que é praga para o tradicional pode não ser lá dentro do saco. Tem que olhar, observar o que está acontecendo. E verificar se quando você introduz, né, o que é natural no safo pode se tornar uma praga para a cultura que está sendo... Isso. E importante frisar, independente se tem praga ou não tem praga na interação sistema-safo, o importante é o quê? Sempre é o preventivo. Sim. Preventivo e também quando realizar todos os tratos culturais, observar para que não passe dos 25%. O que significa, professor? Meus queridos, se você viu, estou tentando lembrar daquela borboleta que tem laranjinha, não, é laranjinha com preto. É a... Tem uma impressão de um homem, né? Não é? Monarca, não sei, é essa. Ela é uma praga para nós. É uma praga para uma determinada cultura. Então, assim, professor, eu estou fazendo preventivo. Eu coloquei uma cultura no SAF, está rendendo bem. Eu estou fazendo preventivo e sempre vejo a monarca, vamos supor, por lá. Só que ela não atinge 25%. Por quê? Porque eu estou fazendo preventivo, eu estou colocando iscas biológicas. Iscas biológicas não, controle biológico, que é um animal. Pode ser um anuro, que tem uma palatabilidade com a monarca e não permite, a quantidade de anuros que eu coloquei ali, não permite que a monarca passe dos 25. É isso que eu quero dar a ideia. Eu coloquei umas iscas, mas não é para matar toda a monarca, é para somente não deixar ela... o controle delas, né? A população não deixar ela passar dos 25%. Por quê? Porque se passar dos 25%, isso vai depender de cultura para cultura, significa que começa a dar prejuízo na produtividade. Então não precisa eliminar. Agora vai precisar eliminar sim, quando? Passar dos 25%. Entendeu? Quando você fala do controle biológico e do controle a partir dos anuros, ela tem que, se ele está lá se alimentando, então o hábito alimentar dele inclui... Tem que ver qual é. Aí você vai fazer esse controle biológico. É interessante você observar todos os animais que visitam, em que períodos que eles estão visitando os seus safos, tá bom? Aí você vai fazendo o estudo do comportamento desses animais. Quer ver? Não precisa, como a gente já falou... São 5 minutos, tá bom? Não, sim. Sim. Meu diretor, manda lá, bota na tela rapidinho. Calma aí, bota na tela. Agora, bota lá, mais um. Pronto, é isso aí. Agora bota aqui pra gente, deixa isso aí atrás da gente. Bota atrás aqui, sem maldade. Bota a gente na frente. Isso, Tata. E aí? Então, olha só, gente, o que é importantíssimo, Tata, lembrar também, quando nós falamos sobre controles biológicos de pragas no sistema SAF. Conhecer o que, Tabita? A atividade do agente causador, possível agente causador. Por exemplo, em relação aos cupins, né, nós sabemos que tem 3 tipos. Um que está num hábito de troncos vivos, de troncos em decomposição, e outros que estão no solo. Não, troncos de decomposição no solo, não é no tronco. Que esse do solo, esse último, é que a gente encontra uma estrutura parecendo um mourãozão assim, de barro, que está onde? É duro pra caramba aquilo. Que estão nos pastos. Então, quando a gente sabe o comportamento, o local onde ele se desenvolve, igual as formigas. Se eu for utilizar um tipo de controle, se eu sei se eu vejo aquela trajetória que elas fazem, ou se elas estão nos trilheiros, ou se elas estão ali como é que eu falo? Bem no formigueiro, na boca, lá na bordinha, como eu devo utilizar um determinado controle ou iscas, não se pode colocar em cima, em que tipo de clima. Elas são espertas, menina, elas dão um jeito de driblar isso aí. Isso. Mas dentro de um controle de SAF, sempre colocar na cabeça de vocês. Não é para matar todas. Não é para matar todos. Exatamente. É só para controlar uma possível... O cupim, a formiga. E qual é essa proporção?
A média em todos os níveis técnicos é 25%. Mas lembra, galera, isso pode diminuir ou aumentar dependendo do que você inseriu lá. Por exemplo, Tatá, aquela cumieira ali, lá do cupim, que sistema a gente encontra ele mais frequente? No pasto. Isso é gado de corte. Qual é o nome daquele negócio? Hanks. Hanks. Se eu encontrar aquilo lá no pasto, aí tem que ver quanto que eu estou encontrando, dependendo do piquete. Um piquete, a gente só pode encontrar até 2. E o Hank é inversamente proporcional. A cada 10 metros. Então tem que controlar isso. E para controlar faz essa proporção, tá bom? Perfeitamente. Agora, aperta aí, Tatá. Mais um, meu anjo. Volta. Tá indo pro outro lado. Isso, agora sim vocês vão ficar com as atividades. Daqui a pouco a gente volta para fazer as correções. Ok, tchau. Ei, galera, já deu tempo aí para você olhar as suas questões, resolvê-las. Algumas você tá esperando, né? Você espertinho. Não, professora, que é isso? Eu já respondi. Eu só tô aqui querendo confirmar. Tá querendo só confirmar aqui as estratégias que eu coloquei para resolver. Beleza, tranquilo. Como a gente sempre coloca aqui, a gente pode ter questões que você vai marcar uma das alternativas, de acordo com o que está sendo enunciado, e outras que você vai discorrer sobre, né, professor? Vai falar sobre essa questão, tá bom? Eu gosto dessas questões, lógico, só não gosto dessas questões abertas quem não estuda. Porque aí você fica sem saber o que dizer, né? Mas quando a gente estuda, a gente tem a oportunidade de mostrar pro professor que o potencial que a gente tem é verdade, galera. Aí agora você vai olhar com os outros olhos as questões abertas, né? Pois é isso. Tomara que ela não venha premiada. Que ela já esteja lá a resposta. Eu espero que não também, mas vamos lá. Eu pensei que tu ia responder assim. Não, se não tiver, não é NBAZ. Porque não, mas vamos acabar com isso aí. Isso é boicote. Meu diretor, só pra eu conseguir. Aí, meu diretor, vamos lá. Boicote. Questão 1. Controlar as pragas é fundamental no nosso sistema SAFs. E aí, galera, controlar, nunca vai estar a palavra aí, né, matar, é controlar. Então, significa, ela pode estar lá, mas numa quantidade. Sabe o que? Agora vamos viajar aqui, professor. Eita, e sem apertar! Sem apertar. Olha só, controle, como você bem enfatizou, as pragas, os animais, eles estão inseridos nos ambientes. Eles têm o comportamento deles alimentar, reprodutivo, de abrigo, de defesa. Então, eles estão ali. Aí a gente fala de ter agricultura tradicional ou qualquer cultivo, independente seja na tradicional, independente seja no sistema SAF. Esses animais, eles se interagem. Eles fazem parte daquilo ali. Calma aí. Calma aí. Não, calma aí. Calma, deixa eu terminar meu pensamento. E a presença dos animais, eu estou falando, calma, não me... Tá bom. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente fala de controle, a gente está falando em quantitativo de indivíduos dessas populações. Sim. Entende? Ela só é praga dependendo da quantidade dela, que a gente sabe que aquele aumento é diretamente proporcional ao ataque na produção. Por quê? Porque cada um desses animais, a gente aqui ainda está pontuando cupins e formigas na aula. Sim, mas estamos falando de forma geral agora. Isso. A gente falou na aula de quê? De mariposa, a gente falou de quê? De broca, a gente falou de nematóides. Então, são vários que podem, dependendo da ação, no desenvolvimento desse vegetal que você está, seja arbóreo ou seja cultivar, aí você tem que ter uma ação rápida. Por quê? Porque se for no início do desenvolvimento, não tem como você chegar à fase adulta, vai eliminar logo. Então, né? E a pergunta? A pergunta... Não, que você está falando aí. falando do controle. Pensei que tu ia fazer alguma pergunta. Não vou fazer a pergunta. Uma comparação. A palavra desse controle, como você enfatizou, não é a eliminação, é o controle do número de indivíduos dessa população. Não, mas calma aí, tá bom. Eu achei que vinha uma pergunta, mas vamos lá, eu entendi seu raciocínio. É que na tradicional... Eu gosto dessa palavra controle. Oi? Você não gosta? Tu gosta? Eu também gosto. Tá, eu gosto também. Mas vamos lá. Agora a gente abriu um parênteses aí.
Eu sei que tudo é dinheiro. Produção é dinheiro. Não, na verdade, tudo é o quê, Tatá? Tudo é o quê? Na nossa área aqui, tudo é quadradinho. Caneta, papel, Documentado. Como é o nome? A legislação? Eu não sei o que você vai querer. Quando eu falo do papel, planejamento, papel e caneta. Eu sei, é comigo que eu tô com raiva, me dá branco, é comigo. Não. Planejamento, tudo é planejamento. Então, se eu vou plantar, eu tenho que prever no planejamento que naquele processo de desenvolvimento, ela vai ficar atrativa para aquela praga. Aí eu tenho que planejar, eu vou fazer controle ou eu vou ter que exterminar a praga? Se eu fazer controle, eu já tenho que pegar uma parte do dinheiro e comprar uma quantidade para controle. Mas se o controle não for bem feito, eu já tenho que ter para eliminar, porque se não tiver, não vai dar tempo de comprar, porque muitas vezes falta no mercado. Sim. Porque muitas pessoas que plantam... plano A, plano B, plano C. Mas aí, dinheiro, ou você faz o A ou o B. Se você errar o controle... Porque se você compra e não usa, tá perdendo dinheiro por invalidade. Tem validade. Tá entendendo? Isso no sistema tradicional é primordial para a eficiência do objetivo no final, que é a colheita. Como é que eu coloco isso no SAF? Você não tem muito recurso. Então tem que ser rigoroso aonde? No trato cultural, para observar, para conseguir, quando eu ver, manter. Mas se eu não fizer, acontece uma coisa e aquilo sai do controle, eu não previ. É prejuízo, eu não previ, eu vou ter que tirar dinheiro da onde não estava para aquele sistema para poder eliminar uma ação por falta de um trato cultural bem feito. É tudo planejamento, é tudo dinheiro, tudo tem que ser pensado, calculado. Mas eu ainda... Não, entendeu? Eu entendi isso. Entendeu? Com o que a senhora falou aí, eu concordo também. Mas o plano B, eu não posso pegar e falar assim, olha, gente, eu tenho 100 cabeças, só vou vacinar 70. Por quê? Porque eu vou ter controle que não vai... Ó, vacina não, vacina não, falei besteira. Não, falei besteira, não é vacina. Eu tenho 100 vacas, eu tenho 50 vacas, logo eu vou ter 50 bezerras. Das 50 bezerras, eu só vou comprar, das 50 bezerras que vão nascer, eu só vou comprar 30 medicamentos para uma possível diarreia. 20, eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer um bom controle para não ter diarreia. Porque se tiver diarreia, um bezerro morre. Eu vou arriscar? Não. Aí eu tenho que ver como é o meu planejamento. Então, é dinheiro para não perder as 50 bezerras, então eu tenho que comprar medicamento. Aí os medicamentos, não é igual medicamento que a gente compra e vale 1 ano, que eu posso usar no próximo rebanho. É nesse sistema que a gente pensa. Pensei várias coisas aqui também, mas vamos embora. Não, entendeu? Assim, entendi. Para ser eficiente isso no SAF, eu tenho que falar assim, cara, eu preciso mesmo de quê? De mão de obra, porque eu vou comprar o químico para fazer controle populacional. E naquela época eu vou ter que ter aquele pessoal para ir lá. Só que é uma região de floresta. Se chove, eu perco esse controle químico, eu tenho que repor. Não é? Cara, é muita coisa, muito saber que a gente tem que pensar. Eu não vou me alongar assim, muito, mas assim, a gente tem que lembrar que como é um ambiente próximo de floresta, há sempre uma interferência que pode vir externa, né? Por exemplo, aves, lagartos, anfíbios, enfim. Mas vamos concentrar aqui. Nós falamos do controle químico, mas pode ser o controle biológico. Exatamente. Se eu fizer um consórcio, se eu fizer um consórcio com galinhas que tem esse negócio com insetos, mas tem que ser bem... Vamos lá, então. A resposta que a gente construiu aqui, nos SAFs, as formigas, elas são as pragas, principais pragas, elas vão atacar constantemente. E também qual é a principal praga? Ah, tá. Das duas, são formigas. Elas são mais do que os cupins. Vamos para a próxima, segunda questão. Agora, por quê? Por quê? Por quê? Porque o cupim, ele tem uma atividade de sustentabilidade.
O cupim, ele consegue fazer ele transforma toda aquela matéria em decomposição. Ele auxilia na decomposição. E os fungos da formiga não causam tanto efeito de devolver. E os cupins que moram em coisa, eles promovem um ambiente bom para o desenvolvimento de fungos e bactérias que são decompositoras e nitrificantes. Então, eles têm o negócio de biodiversidade. Cupim, formiga não tem. Então, eles são mais devastadores. Muito boa observação, Paulo. Quais os problemas que Mas eu não sou muito ecológico, não, tá? Eu sei disso. Quais problemas uma praga de cupim pode causar em um SAF? Cupim. Atacam solo ou colo, caule, as raízes, causando e provocando essas duas características que a gente enfatizou. O murchamento e o secamento. Só um detalhe. Quando a gente fala colo, a gente fala caule e a gente fala raiz, é em mudas. Mudas. É assim, ó, no sistema SAF, claro, reflorestamento, recomposição, pegar árvores nativas novas para fazer, como é que fala? Replantar essas coisas. Tem que tomar muito cuidado com o cupim por causa disso. E já a formiga não. Por quê? Porque a gente faz isso com as árvores, com as mudas, de uma altura que as folhas já não são tão atrativas. Aí as pessoas que não têm o conhecimento faz isso com plantas pequenininhas demais e esquece desse detalhe. Só você fazer com a planta maior, claro, dá mais trabalho, mas ele não é atrativa para a formiga, mas é atrativa para o fungo. Colo, caule e pacupim, desculpa. Isso, pacupim. Tá, ok. Questão de número 3. Quais são as 3 formas de controle dos cupins? São os mesmos? Os mesmos da formiga. Da formiga. Biológico, químico e o cultural. Questão de número 4. A isca para controlar pragas de formigas é amplamente utilizada. Porém, existe uma forma e quantidade correta para que ela seja aplicada. Como devemos proceder? Essa questão assim, da quantidade, eu lembro você falando lá dos outros da NBC. Tradicional. Não. Para poder diferenciar. Das outras aulas. Aí você falando da quantidade certa para que aquilo não se torne um outro problema, né? Que vem a chuva lá e leva para os corpos. Então, haja uma outra situação que você não deseja. Né? Como devemos proceder para saber a quantidade correta de aplicação para essas iscas? A quantidade de iscas formicidas a ser usadas em cada formigueiro deve ser calculada multiplicando-se a dosagem recomendada pelo fabricante do formicida, geralmente fica entre 6 a 10 gramas, pela área ocupada da terra solta no formigueiro. É a matemática aí envolvida. Lembrando que cada espécie de formiga elas têm um negócio aqui, tem um negócio que conecta embaixo da terra, tem outro formigueiro. São formigueiros, né? Então, que estão conectados. Então, essa área tem que ver, se a formiga faz esse tipo, tem que ser que abranja todos. É o raio delas, né? Aí a gente tem que chamar um engenheiro florestal, um ecólogo, uma pessoa especializada para fazer identificação e falar, identificou? Pode fazer um negócio que elas têm outros ninhos conectados. Essa não tem ninhos conectados. Aí o cálculo muda. Eu andando eu não sei como é que é. Não lembro se era lá na outra margem do Madeira, não lembro. Tantas florestas, tantos ambientes. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Mas a gente chegou numa área, eu acho que foi lá em Alto Paraíso, se eu não me engano, era para atender um pessoal de um projeto da Flórida, era bem legal. E eles, a gente chegou numa área que tinha muito cupim. Mas era pontual, sabe? A gente olhava para os troncos dela, eu fiquei olhando aquilo ali. Lógico que a gente não estava com esse intuito, mas me chamou a atenção aquela quantidade, sabe? E não estava assim... Qual dos 3? Qual dos 3 o quê? Tipo de cupim? É cupim que estava em pasto? Não, no tronco. No tronco? O tronco vivo ou o tronco morto? Morto. Então, o que a gente faz isso refletir? Eu, como não sou da área, eu posso falar. Sim. Mas quando é tronco morto, caindo, e tem muito, então aqui é uma necessidade alta de reposição de nutrientes e eficiência da floresta.
pois quando ocorrem essas quedas de árvores, mesmo uma árvore cai, se ela tiver, como você falou, conectadas, leva várias, há uma necessidade da floresta de retirar isso. Eu não sei o que faz isso ter essa necessidade em alguns lugares e outros não. Mas é uma coisa positiva? Isso aqui é a minha pergunta, sim ou não? É uma sinalização de algo que já está falando assim, olha, tem que ter uma interferência aqui, senão... Porque a área ali era isolada da zona antrópica, mas vamos embora. Nos SAFs, assim como em outros sistemas agrícolas, pode-se ter ocorrências de pragas. As formigas são as principais, pois atacam constantemente as plantas em qualquer fase do desenvolvimento. Alguns aspectos em relação à resistência das espécies vegetais podem e devem ser observados. Quais são eles? E para o controle de praga, da praga mencionada, que é de formigas, qual o método de controle químico mais indicado? Então, aqui, existem evidências de que algumas espécies de um mesmo gênero são mais resistentes do que outras ao ataque das formigas. Situações observadas, principalmente entre as espécies de eucalipto. Portanto, essas devem ser estas presentes em seus SAFs, logo o eucalipto. Quanto ao controle químico, a isca fungicida é a mais indicada por ser mais prática, barata e também segura. Belezinha, galerinha, a gente finaliza por aqui. Já já a gente retorna com a nossa próxima aula. Beijo no coração, tchau, tchau!